Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um curso online, tá? Hoje nós vamos falar sobre vendas online através das mídias sociais. Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo, é só ir postando que a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? E não tenham medo aí de perguntar a qualquer momento sobre curiosidades relacionadas, tá ok? Então vamos lá. Hoje, vendas online é um dos mercados mais amplos que nós temos, né? O mundo inteiro trabalha com vendas online. Hoje, grandes magazines, grandes empresas já adotaram essa forma de vendas, assim também como os pequenos empreendedores estão começando também a trabalhar com esse sistema, tá? Então, a gente vai desmistificar um pouquinho, falando sobre a questão do e-commerce, como funciona. E para empresas menores, com certeza, você que está começando agora nesse momento de crise, a colocar os seus produtos de outra forma, porque não está podendo abrir sua loja, enfim, para não se prejudicar, a gente tem as redes sociais que podem nos ajudar nessa questão de vendas, tá ok? Então vamos começar. Primeiro, o que são vendas online? Então, as vendas online, ela entende-se como uma modalidade de comércio virtual. Então, é um estilo de vendas, né, que vem crescendo dia a dia, porque ela traz muita comodidade ao consumidor. Então, é muito mais fácil eu fazer uma compra online sem ter que sair da minha casa, e isso facilita muito, e eu recebo o produto na minha casa, seja por correio ou por motoboy, não importa, é muito mais fácil. Hoje a gente também tem alguns aplicativos de vendas online que nos facilita bastante o uso diretamente no celular. Então isso veio para mudar realmente a nossa vida aí como consumidor. E para as empresas é uma medida muito bacana, por quê? A partir do momento que eu vendo, eu tenho uma loja virtual, eu não preciso ter grandes investimentos. Até a questão da minha loja estar 24 horas no ar. Então, isso facilita bastante. Eu não tenho vendedor diretamente, então eu não tenho comissionamento. Então, tem algumas vantagens diferentes da minha loja física. Como funciona vender pela internet? Primeiro, a primeira coisa, eu quero começar a vender pela internet hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é conhecer a respeito. Então, eu preciso pesquisar, ler bastante informação na internet, quais são as plataformas que existem, como que eu posso trabalhar de uma forma certa, né, dando um passo de cada vez sem com que eu faça também prejudique a minha marca, tá? Para que isso aconteça, eu preciso primeiramente fazer um planejamento. Então, eu vou ter que colocar isso no papel corretamente, pensar em todo o investimento que eu vou ter. E normalmente é um investimento muito baixo. Qual é a grande sacada da minha venda na internet? Então, a gente tem que criar algumas articulações dentro disso. Então, tudo é relacionado ao planejamento. A gente vai ter que entender um pouco sobre logística, porque que público eu quero atender? Eu quero vender a nível Brasil, eu quero vender somente na cidade metropolitana que eu moro, e se eu for vender na cidade, como que vai ser essa entrega? Eu vou ter um motoboy específico, a minha própria empresa tem um carro específico para fazer a entrega. Então, eu preciso também entender um pouquinho sobre logística e como vai funcionar isso, ok? Montar um catálogo de serviços ou produtos. A gente acha que montar uma loja virtual é da noite para o dia, e não necessariamente, tá? Porque eu preciso ter um cuidado para que ela dê certo. E uma das coisas é eu montar e discriminar realmente todos os produtos ou serviços que vão ser vendidos, tá? Então, eu realmente colocar a descrição dos produtos, eu colocar
do que ele dá, o material, eu tenho que colocar as informações porque pela internet, imagine assim, a pessoa não está vendo esse produto pessoalmente. É lógico que muitos consumidores às vezes têm um hábito bem interessante. Ele vai até uma loja, ele olha esse produto, ele pega na mão, ele vê a funcionalidade, principalmente quando é produto eletroeletrônico, e aí depois ele vai pesquisar na internet, procurar preço e comprar pela internet. Então é bem interessante isso também, tá? Então, por isso que é muito bom esse consumidor, principalmente quando ele vai comprar esse tipo de produto, ele já pesquisou antes. Então, eu preciso dar no meu site informações corretas desse produto. Escolher qual a plataforma online que eu vou utilizar. Gente, se eu for criar um e-commerce, eu preciso de uma plataforma, primeiramente, tá? Se eu for fazer um site comum, com apenas vendas ligadas nas redes sociais, né? Então eu não vou vender diretamente pelo site. Eu também preciso escolher a plataforma, como vai ser feito esse site, tá bom? A gente precisa também pensar em criar a nossa identidade visual. Parece simples, mas a identidade visual ela tem que ser muito bem elaborada, porque é a sua marca que vai ficar registrada. Então, você não pode ficar mudando o logotipo o tempo todo. Você não pode ficar mudando o tempo todo a sua arte visual. Então, é muito importante, verifica se você não consegue fazer você mesmo, verifique uma pessoa voltada a essa área, um designer gráfico ou uma empresa de marketing que consiga ajudar vocês nesse quesito, tá ok? Segurança. Quando a gente fala de segurança, vender pela internet hoje nem tanto, mas a gente tinha muitos preconceitos antes em relação a compras na internet. Se a gente ainda fizer uma pesquisa, tem muitas pessoas que ainda não gostam de fazer compras pela internet, ou porque elas não têm medo de não receber o produto, principalmente quando é serviço, tá, gente? Que a gente encomenda algum tipo de produto que a pessoa tem que fazer aquilo, então a gente fica um pouco receoso às vezes na questão da segurança, se esse produto vai chegar, como vai funcionar. Então o consumidor ele está muito esperto referente a isso. Então a gente também precisa pensar em qual segurança eu vou dar para o meu cliente também, além de que todo método de pagamento também a minha plataforma que eu escolhi, eu tenho que ver também essa questão da segurança. Esse site ele é seguro, né? Se ele dá para ser clonado ou não. Então a gente também tem que ter essa preocupação com aquele cliente que a gente vai atender, ok? Métodos de pagamento. Hoje a gente tem uma infinidade de métodos de pagamento e as plataformas elas já dão isso para vocês também. Como a gente acoplar dentro do próprio site informações. Então eu posso usar Mercado Pago, eu posso usar cartões de crédito, boleto bancário. Então dentro do próprio site da plataforma que a gente escolhe, a gente também tem esses benefícios aí, ok? Quais são os benefícios das vendas online? Primeiro é o baixo investimento. A gente não precisa gastar tanto em vista de eu montar uma loja física. Quando eu monto uma loja física, eu tenho tantas coisas referentes, né? Eu tenho gasto com aluguel, com domínio, dependendo se é em algum lugar específico que tenha condomínio. Eu tenho que gastar com a questão da infraestrutura da loja, tá? Com fachada. E o site, especificamente, a vendas online, eu não preciso ter esse custo inicial tão alto. Eu posso criar um site mais simples e depois ir aperfeiçoando com o tempo e modificando também, dentro do meu investimento, dentro das minhas possibilidades financeiras, tá ok? A gente hoje também tem um benefício muito grande que é as vendas por demanda. Então, determinados produtos acabam vendendo muito mais. Então, a gente precisa pensar o quê? Qual vai ser o produto que vai ser o carro-chefe das minhas vendas? A gente sempre tem um produto que ele vende muito mais. E esse produto é o que a gente tem que ter um maior investimento nele, tá? Então, isso vale para qualquer tipo de vendas, não só vendas online. O maior alcance, devido à praticidade da gente ter um link com as redes sociais, então quanto o meu site, se ele tem essas ferramentas para que eu possa linkar já diretamente com as minhas redes sociais,
eu vou ter um maior alcance, porque hoje quando a gente fala de plataformas, a gente consegue compartilhar, e aí um vai compartilhando com o outro, principalmente quando a gente gera conteúdo, tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais adiante falando sobre a questão de gerar conteúdos. Melhora a imagem de quem já tem uma loja física. Quando a gente tem uma loja online, a gente também está melhorando a nossa imagem lá da nossa loja física, tá? Porque quer dizer o quê? O meu cliente não precisa vir às vezes até a minha loja. Ela pode olhar, a pessoa pode olhar as coisas pelo meu site e de repente até vir pessoalmente comprar na minha loja. Então é muito bacana isso, porque eu consigo ter as duas comodidades para o meu cliente. Ou ele pode vir pessoalmente na minha loja, como ele pode também ver os mesmos produtos lá no meu site, tá bom? Sempre disponível. Então, como eu falei inicialmente, a sua loja virtual está sempre disponível 24 horas por dia. Não tem horário. Se o seu cliente ele quer comprar de madrugada, ele vai conseguir comprar. Então, é uma vantagem da loja virtual. A gente incentiva também compras maiores. Quando a gente tem lojas virtuais, a gente consegue trabalhar muitas questões. Exemplo, a gente consegue criar promoções, cupons de desconto, questões de frete grátis. Então, acima de tal valor que você compra, você ganha o frete grátis. Assim também como eu posso criar cupons de desconto para os meus clientes e enviar até via e-mail marketing, enfim. Como podemos trabalhar aí com as vendas online? Então, como a gente disse inicialmente, planejamento. O planejamento ele é a base do sucesso do seu comércio, seja ele físico ou não, ok? A gente precisa ter foco. Quando a gente fala de foco, eu quero dizer o quê? Eu preciso entender aquilo que eu vou fazer e ter um foco muito aguçado naquilo. Então, eu preciso pensar como um todo, até dentro da concorrência que eu tenho. Por quê? O concorrente, ele é nosso aliado no processo de vendas, tá, gente? Porque é através do concorrente que a gente começa a entender o nosso público, a gente começa a entender o que eles estão fazendo que está dando resultado, o que eles fazem que não traz resultado. Então, ter esse foco maior em cima do nosso segmento é muito importante. Disciplina. Não é muito fácil trabalhar. Na loja física a gente sabe que a gente tem um horário de entrada, um horário de saída, o horário que a gente encerra o nosso expediente totalmente. E na loja virtual a gente não tem isso, então a gente precisa ter muita disciplina na questão de controle de estoque, a gente precisa ficar atento se o site está no ar, se o site está rodando bonitinho, se está tendo reclamações. A gente precisa entender algumas ferramentas para poder consultar se a nossa marca está sendo bem vista lá fora, tá bom? Fazer bastante acompanhamento. A gente precisa ter também a questão de controles de pagamento. Então, tudo isso exige uma certa disciplina para que a gente consiga fazer da nossa loja virtual um sucesso. Profissionalismo, o que mais, isso não pode faltar em nenhum tipo de segmento, correto? Porém, quando a gente fala de site, o comprometimento da gente enviar aquele produto que a gente prometeu para o nosso cliente é muito grande, tá? É muito fácil a gente montar uma loja virtual e de repente não ter o profissionalismo, a competência para poder repassar para o nosso cliente isso. E é perigoso, tá? Então a gente precisa ter um cuidado especial. Eu acho que o cliente, ele é a base de todo o nosso trabalho, né, dentro dessa área, em qualquer área de vendas. Então, a gente precisa fidelizar esse cliente, a gente precisa fazer com que ele faça novas compras conosco. Então, a gente precisa ter muito isso. Então, questões de troca, questões de entrega, de prazos, a gente precisa determinar isso muito claramente lá no nosso planejamento. Definir qual será o seu nicho. É muito importante a gente saber qual é o nicho que a gente vai trabalhar, tá? Se o meu público é um público feminino, se eu vou trabalhar com sapatos femininos, se eu vou trabalhar com um ramo de beleza, então tudo isso eu preciso definir realmente o meu nicho para que eu consiga trabalhar somente em cima daquilo,
de forma também acompanhando o mercado, tá? Fazer bastante pesquisa de mercado para ver como que está lá fora, além do meu. Estratégias de marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente tem vários tipos de estratégia. A gente vai criar estratégias para que a gente possa vender mais. Então, pensar bem estrategicamente falando assim, eu vou vender roupa feminina. Então, o que eu preciso fazer para vender? Quem é o meu público? Eu vou querer atingir o meu bairro? Eu vou querer atingir a minha cidade? Eu vou querer atingir quem? Eu vou fechar parcerias. Então, dentro dessas estratégias, eu vou criando as estratégias. E é bem isso, eu vou desenhar as estratégias. E aí, depois, tudo fica mais simples e mais fácil para que a gente consiga executar as vendas com maior sucesso. Público-alvo, como a gente falou, se for voltado feminino, aí depois a gente vai ver dentro das mídias sociais, a gente consegue até alavancar propagandas focando no nosso público-alvo, tá? Então eu preciso ter esse público-alvo muito bem formado, se é adolescente, se é feminino, se é masculino, ou se é geral, tá bom? Mas que eu tenha esse público-alvo, aonde eu quero atingir, para que eu possa investir em propaganda, tá bom? Então, para que eu invista na propaganda adequada ou nos anúncios pagos adequados, eu preciso saber realmente quem é o meu público-alvo. Eu vou trabalhar com atacado ou varejo? Então, primeiramente, eu preciso entender o que é vender no atacado. Quando eu monto uma loja virtual, se eu for vender no atacado, o que eu vou fazer? Eu vou vender em quantidade. Eu vou ser um distribuidor de alguma coisa. Então, eu tenho que ter os melhores preços, eu tenho que saber para quem eu vou vender atacado, certo? Se é somente CNPJ. Então, eu tenho que ter isso desenhado para que eu possa buscar os distribuidores corretos para me fornecer o produto que eu vou vender, ou até analisar também a questão se eu vou vender algum serviço, se eu vou também, eu posso vender serviços e colocar também produtos para vender no atacado, para grandes empresas. Então, eu preciso prestar bastante atenção nisso. Se eu vou vender no varejo, automaticamente eu vou vender para o meu consumidor final, tá ok? Então, aí não tem uma quantidade mínima para eu fazer a venda. Quando a gente fala de produtos ou serviços, primeiro eu preciso entender, produto é tudo aquilo que é tangível, o serviço ele é intangível, então o serviço é aquilo que eu estou prestando para alguém, tá? Então o serviço relacionado à beleza, que nem às vezes a gente vê em alguns sites, vendas, no caso a gente tem grandes sites aí, Groupon, Peixe Urbano, o mais conhecido é o peixe urbano atualmente, mais utilizado. A gente vê lá serviços de estética, serviços relacionados à limpeza de peles, né? Ou até mesmo serviços relacionados à manutenção de carros, automóveis, enfim. Todos esses serviços, eles são intangíveis. Então, eu vou ter que ir lá e ele vai me prestar alguma coisa relacionada, tá? O que eu preciso entender? Não necessariamente eu estou levando algum produto para minha casa. Então, eu estou arrumando alguma coisa, ou estou cuidando de mim, ou estou cuidando da minha residência, tá bom? Então, essas são as diferenças. O produto é aquilo que é o consumo final, tá? Categorias e-commerce. Então, a gente vai entrar em algumas categorias que são importantes para a gente conhecer um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho em marketing aqui, falando das categorias do e-commerce. Então, a gente tem a primeira categoria é B2B, que é negócio a negócio, tá? O que é essa categoria? É empresa vendendo para empresas, tá? Então, o meu segmento eu vou estar vendendo produtos diretamente para outras empresas, tá? Ou serviços, não necessariamente só produtos, tá bom? Aí eu tenho a outra categoria que é a B2C, que é negócio a consumidor. Então, a minha empresa vende para um consumidor, tá bom? Então, o que é isso?
um CNPJ, minha empresa está vendendo algo. Então, eu posso vender sapato, eu posso vender roupa, não importa. Posso vender um eletrodoméstico, mas eu estou vendendo para o consumidor final, ok? Eu tenho o intra-organizacional, que é quando eu faço uma venda interna. O que seria venda interna? Eu posso, dentro do meu e-commerce, ter vantagens para os meus funcionários. E aí, automaticamente, eles têm grandes descontos, eles conseguem comprar com um valor bem mais acessível do que um consumidor ou do que uma outra empresa, ok? E eu tenho também a categoria C2C, que é consumidor a consumidor. Hoje a gente pode mensurar aqui o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele trabalha dessa maneira, ele é uma plataforma que segue essa maneira, tá? De consumidor a consumidor. Então, ali no Mercado Livre você encontra produtos usados, sendo vendido, tá? O consumidor, ele não tem loja nenhuma, ele simplesmente é um consumidor que está vendendo algo. A gente tem o Enjoei, tá? Entre outros sites relacionados, tá bom? Os sites. Então, para que eu possa desenvolver esse site, primeiramente eu vou escolher a plataforma. Aí tem uma dica muito legal. Toda vez que eu for pensar em montar um e-commerce ou um site em geral, pensem se essa plataforma, pesquisem se essa plataforma ela tem ferramentas já interligadas do Google, para que vocês não tenham dor de cabeça na hora desse site subir, tá? O que eu quero dizer? Sabe quando a gente vai lá no Google e a gente digita a procura por palavra-chave algum site? Então, é justamente isso, tá? Existem algumas plataformas que elas já trabalham diretamente, já está incluso, às vezes até no valor, com essas ferramentas do Google, tá bom? Então, é só para facilitar, para vocês ficarem mais conhecidos aí, sem ter muita dor de cabeça, tá? Segunda coisa é visualize a segurança que ela te proporciona para você fazer esse site, para até a questão de o helpdesk mesmo que vocês precisam ter. Às vezes a gente vai montar a gente mesmo o site, mas precisa ter a empresa te fornecer uma ajuda, tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês tenham esse suporte técnico, tá bom? Então, isso é legal também vocês visualizarem na hora da pesquisa. Crie um site simples e fácil. Gente, quanto mais simples o site, mais fácil de mexer, maior a chance das pessoas gostarem do nosso site. Por quê? Se eu crio um site cheio de poluição, cheio de coisa, para eu achar o caminho para eu fazer a compra é muito difícil, às vezes a pessoa que é um pouco leiga, ela abandona esse site e vai comprar no concorrente, tá bom? Então, site simples, forma clara, textos claros, nada muito grande, porque ninguém tem muita paciência para ler na internet, tá? Principalmente quando a pessoa está buscando a questão da compra. Siga as políticas da internet. A internet existem políticas, tá? A gente tem as políticas de troca, as políticas de vendas, então leiam atentamente, sigam, tá ok? Para que não dê nenhum problema depois para vocês mais tarde. Não polua seu site com anúncios. Eu sei que às vezes a gente ganha dinheiro com anúncio, mas gente, não tem coisa pior do que entrar no site e toda hora um pop-up diferente, um anúncio piscando diferente, você já não sabe mais se você olha para o site, se você olha para os anúncios que nem são referentes ao site, são outros anúncios que não tem nada a ver e irrita demais, muitas vezes. Então, tenta não poluir. Você pode até colocar, mas saiba em que localização na sua página colocar para que não atrapalhe totalmente o seu site. O seu intuito não é só trabalhar com os anúncios que não tem a ver, mas é o seu site em si, tá ok? Veja a versão mobile. Gente, tem muita plataforma que não dá uma versão mobile bacana. Então, testem antes, tá? Se não ficar bom no celular, porque, gente, muita gente não tem computador, tá usando tudo pelo celular. Ou não tem internet em casa, usa o seu 4G no seu celular. Então, a gente precisa pensar que a versão mobile hoje ela é fundamental para que o nosso site de compras funcione, tá bom? Informações devem ser claras. Então, sobre o envio, políticas de troca, instrução de uso, descrição dos produtos,
Tudo isso, tá? A gente precisa colocar de uma forma simples e fácil de ser localizada no site de vocês. Otimização. A otimização que a gente usa pelo Google, as ferramentas, a gente usa bastante as palavras-chave, tá? Que a gente chama de SEO. E aí, dentro disso, a gente vai falar dessa ferramenta e não esqueçam, coloquem todas as palavras-chave relacionadas ao site de vocês, porque aí vai ficar muito mais fácil na hora da busca lá no Google. Cuidado com o atendimento. O nosso cliente, ele é a nossa maior prioridade, ok? Então, para que dê certo o nosso site, a gente precisa ter um cuidado com o nosso cliente. Então, como que a gente tem um cuidado com o cliente? Primeira coisa, e-mail. Se sua loja tem e-mail, olhe o e-mail todos os dias e responda prontamente, tá bom? Tem um horário, claro, para você, estipule um horário para que você faça esse tipo de trabalho, mas não deixe de responder os clientes em, no máximo 24 horas, tá bom? É de extrema importância. Quanto mais rápido, mais vantagens você tem do seu concorrente. Hoje a gente tem muitas lojas adotando o método do WhatsApp. Então, ao invés de ter uma central de atendimento, utiliza-se o WhatsApp. Muito cuidado com a forma de abordagem com o cliente, muito cuidado na forma do retorno com esse cliente e a própria tratativa desde o começo, tá bom? Então, esses cuidados, a gente vai ter um encontro falando só sobre atendimento, mas é importante vocês já terem em mente que precisa ter todo esse cuidado relacionado ao nosso cliente. E aí o último, né, que é o 10º, fidelizar os clientes, que seria o nosso famoso pós-venda. Muitas lojas virtuais têm e-mails automáticos, tá? Então, o cliente comprou, o produto chegou, e aí dá 2 dias que o produto já foi entregue, que a gente recebe a informação do correio, vem um e-mail dizendo como foi a compra, para você validar o vendedor ou validar a loja, coloque sua opinião. É muito legal, tá? Mas pode ser um tiro no pé também. Então a gente precisa pensar, se a minha loja age direitinho, se tudo tá dentro dos conformes, então cuida desse cliente, fideliza. Se for necessário, se um cliente está insatisfeito, ligue para esse cliente, não deixe chegar no Reclame Aqui, não deixe chegar no extremo com o cliente, resolva antes. Veiculação de anúncios, tá? Hoje a gente tem várias formas de fazer vinculação. A gente hoje tem o Google Ads, né? Que é o AdWords. Desculpa. É um dos mais antigos e ainda o mais popular, tá? Atualmente, no sistema de veiculação relacionado a anúncios. Através dessa plataforma, a gente cria o texto, tá? Os anúncios em texto, que aparecem no topo de busca do Google. Então, ele é ainda o mais utilizado. É lógico que é pago, tá, galera? Então, a gente precisa entrar lá e ver o plano, mas é bem legal porque você consegue colocar até que valor você pode. Então, é bem interessante, ele te dá várias opções e vale a pena investir, tá bom? Aí a gente vai agora entender um pouco sobre as mídias. Nem sempre a gente consegue de primeira criar um e-commerce ou um site, tá? Muitas vezes a gente vai precisar ir diretamente para uma mídia. E uma das mídias mais usadas dentro do ramo aí de vendas hoje é o Facebook. Todo mundo conhece o Facebook, todo mundo compartilha, todo mundo tem a sua página. E aí, quando você monta sua lojinha virtual, coisa do gênero, seu comércio, você pode fazer uma fanpage, tá? Essa é uma das formas que a gente tem que permite aí total acesso. A gente tem várias coisas legais, que é mensuração, a gente consegue viralizar, tá? As nossas postagens. Então, assim, as pessoas conseguem curtir, compartilhar a sua publicação. Então, é muito legal. E aí, a gente usa a nossa identidade visual, sem problema nenhum. Existem até pessoas que criam identidades visuais próprias para o seu Facebook, então é bem interessante.
E aí você consegue nessa página atender os seus clientes normalmente, você consegue linkar o seu WhatsApp diretamente, você consegue ter relatório de como estão as suas postagens, quantas visualizações você tem. Então, é muito interessante. A gente vai poder promover conteúdos para compartilhar. No Facebook, o mais importante realmente é criar e promover conteúdos, tá? Porque quanto mais conteúdo você coloca, mais a sua página fica conhecida. Porque se o conteúdo ele é interessante, você posta um vídeo interessante, alguma coisa do gênero, ele vai ser compartilhado. E lá em cima vai constar a sua página. Então, a chance de alguém clicar e conhecer a sua página, se o seu conteúdo é legal, é muito maior. Aí existem também a forma de impulsionar seus anúncios, tá? A gente tem várias formas de impulsionar o anúncio. No próprio Facebook tem a ferramenta já ligada no Google, né? E você consegue também colocar. Aí lembra da questão que a gente falou do público-alvo? Ali você consegue colocar o público-alvo, ali você consegue lançar toda a parte de um anúncio específico ou da página completa. Aí você escolhe, tá bom? Você pode impulsionar um ou outro, tá? Quantas curtidas você quer ter, então você pode escolher por formas de curtida, por formas de visitação, uma série de coisas. Mas também é pago, tá bom? Mas a mesmo esquema, você vai determinar qual é o seu investimento. Ferramentas atrativas. O Facebook ele tem algumas ferramentas atrativas que vocês podem trabalhar dentro do Face, porém também são ferramentas que são pagas, né? A gente tem o Buffer, que ele gerencia mensagens diretamente, tá? E ele programa também posts em determinados dias e horários, então é bem legal. A gente tem o Canva, que ele trabalha com bastante imagens, então a gente tem imagens de altíssima qualidade que a gente pode trabalhar. Não sei se vocês já viram no Facebook, às vezes algumas empresas usam o Canva com imagens para colocar frases motivacionais, enfim. Então ele é bem usado também, mas ninguém é obrigado a utilizar dessas ferramentas, mas é interessante, tá bom? Então pensem a respeito aí. Antes da gente passar adiante, ainda tem ferramentas também dentro do Facebook que são indicadas para vocês monitorarem, tá? O que falam sobre a marca de vocês nas redes sociais, identificar crises e reclamações, tá bom? Que é o Mention. O que é alcance, tá? O alcance, hoje a gente fala assim, qual o público que está sendo alcançado. Então, as visualizações é um dos alcances que a gente consegue ter muito claro, mas também a gente tem esse alcance orgânico, que é o total de pessoas que viram as suas publicações, tá? Sem ser paga, então que a gente chama de alcance orgânico. O Facebook ele tem essa vantagem, tá? Da gente mensurar isso também. Hoje o Facebook ele tem uma ferramenta maravilhosa que é as lives. A gente consegue transmitir ao vivo e quando a gente faz essas transmissões ao vivo, elas geram até 6 vezes mais engajamento do que vídeos pré-produzidos. Vocês vão notar que toda vez que vocês fizerem algo ao vivo, então, exemplo, chegou um produto novo na sua loja virtual. Não pensa duas vezes, vai lá e cria uma live. Gente, olha aqui, acabou de chegar produtos novos, ó, mostra tirando da embalagem, olha aqui que blusa linda, esse sapato, já lança uma promoção ao vivo ali para quem está assistindo naquele momento. Então, assim, você pode usar da live uma ferramenta muito legal e que vai te dar um retorno a longo prazo. Você pode também marcar lives, tá? Então, tipo, você coloca um horário determinado, você faz um post informando que tal horário você vai entrar com uma mega promoção e quem tiver na transmissão ao vivo e responder uma pergunta, você pode fazer enquetes, pode fazer um monte de coisa bem legal e atrair o público para entrar na sua página.
Divulgar com fotos. Um dos maiores programas que a gente utiliza para isso, né, na nossa mídia é o Instagram, tá, galera? O Instagram hoje, pro lado profissional, ele se tornou o queridinho, tá? Mais do que o Facebook, acreditem. O Instagram, no marketing, ele vem sendo aí em primeiro lugar. Por quê? Hoje o pessoal é muito imediatista, né? Tudo tira foto e já posta, é muito rápido. E o Instagram, ele tem essa questão de você conseguir ainda tratar sua foto rapidamente e já postar. Quando a gente vai criar um perfil no Instagram para nossa empresa, a gente vai usar o logo como um avatar e dentro do nosso perfil a gente vai adicionar informações sobre a empresa ou a loja. A gente vai colocar um link da sua loja virtual ou do seu Facebook, pode ser também da sua página do Facebook, porque, gente, é automático. A pessoa entrou ali, ela vai entrar em outro site ou em outra rede que ela olhar, tá bom? Então é legal ter o link. E aí os seus seguidores possam visitar. Então eles vão linkar uma coisa na outra. Então é muito legal isso. E tenham bastante seguidores. Busquem seguidores, tá? Cuide das imagens. Gente, como ele é um programa voltado, muita foto, coloquem fotos bacanas, tá? E não esqueçam, tudo que vocês postarem, seja fotos das roupas que vocês vendem, dos produtos que vocês vendem, coloquem, não deixem de inserir a hashtag, tá? Suas fotos com palavras-chave para que as pessoas encontrem, para que vocês consigam linkar com outros públicos. E o que é legal, eu vou dar um exemplo assim, bem clássico. Às vezes você vai e decora uma festa, você coloca lá a hashtag e o nome do personagem. Aí quem curte aquele personagem entra e vê. Ele nem estava procurando nada relacionado, mas ele consegue visualizar. Então, assim, é muito legal e faz com que você tenha maiores visitações e até futuros seguidores, tá? Stories. É muito legal a gente colocar informações importantes. Então, promoção, horário de abertura da loja, se vocês tiverem uma loja física, se mudou alguma coisa, se vai ficar até mais tarde. O Stories todo mundo olha, todo mundo gosta. Então, é bem legal vocês terem ele sempre atualizado, tá, gente? Criar vídeos. Quando a gente fala de criar vídeos, a gente já pensa logo YouTube, não é mesmo? Então, como eu posso divulgar os meus produtos e serviços por vídeos? Às vezes, mas eu sou tímido, eu não consigo postar um vídeo, eu não consigo criar um vídeo. E aí, como que eu faço? Vai lá e pesquisa vídeo que vocês vão ver que tem tutorial de tudo que é jeito relacionado a como gravar vídeos. Mas aí a gente vai explicar também aqui. Primeira coisa, se eu tô sem ideia, o que eu posso fazer relacionado... Primeira coisa, eu vou criar um canal no YouTube, tá? Posso criar um canal da minha loja? Com certeza. Esse é o intuito. Você colocar a sua marca, a sua identidade visual em todas as mídias. Então, você vai lá, coloca, cria seu logo bonitinho. Mas tá, criei, agora ficou difícil, porque eu não sei nem o que eu vou falar. Eu não quero aparecer, o que eu faço? Eu posso fazer a apresentação do produto. Eu não necessariamente eu preciso aparecer, mas eu posso apresentar o meu produto. Se eu tenho um espaço pequenininho, eu não tenho loja física, mas eu tenho um espaço lá na minha casa, que é onde eu penduro as minhas roupas lá que estão para venda. Eu posso criar um ambiente bem legal para que eu possa filmar, tá? E colocar a apresentação dos produtos. Gente, chegou aqui na loja, isso, acessem. Esse é o nosso site, esse é o nosso WhatsApp, ligue, venha logo, crie uma promoção. Vocês têm que ser criativos, pensar. Por isso que é legal assistir outros vídeos, entender outras pessoas que trabalham na área, para que vocês consigam trazer isso para a realidade do trabalho de vocês, da venda de vocês, tá? Conteúdos relacionados com o seu segmento. Não necessariamente você precisa falar exclusivamente da sua loja, mas você pode trazer algum conteúdo que seja relacionado com o seu segmento, alguma coisa de utilidade também pública,
para que a sua loja fique conhecida, para que você também tenha acessos lá no seu vídeo, que todo mundo curta, tá bom? Depoimentos de consumidores, gente, isso é legal. Como que a gente pode pensar em depoimentos de consumidores? Então vamos lá. Vocês podem falar lá no pós-venda de vocês podem enviar um e-mail para o cliente depois que ele recebe, para que ele faça um pequeno vídeo mostrando que eles abrindo o produto e eles falando do produto, o que eles acharam, e ele automaticamente enviando esse videozinho para vocês ou fazendo até uma live, vocês vão escolher aí como, tá? Vocês dão um desconto para esse consumidor. Então, você atrai uma forma, porque todo mundo hoje gosta de fazer. Principalmente os jovens adoram fazer o tempo todo live, o tempo todo postar coisas relacionadas na internet. Então, por que não fazer isso ao seu favor, tá? Depoimento de consumidor é muito legal e vocês podem ter lá na página de vocês e devem ter, tá? Entrevistas com especialistas, então de repente você já está em outra área, você está na área de serviço, você pode fazer alguma entrevista com algum especialista relacionado dentro da sua área e colocar lá como interessante, deixar em aberto para que as pessoas comentem o que elas gostariam de ver na sua loja ou ter de informação, tá bom? Então tem bastante coisa que dá para a gente agregar que vem a calhar, né, a qualificar também a rede de mídias de vocês. O que a gente precisa entender na hora de fazer o vídeo? Primeiro, a gente tem que ter seriedade. Então, tudo aquilo não é só uma simples brincadeira, tá? É a identidade visual da minha loja. Eu tenho que pensar que eu estou trabalhando, tá? Então, eu pego isso de uma forma com seriedade, tá bom? Ter uma boa câmera. Gente, é importante a gente ter uma boa câmera, porque imagina, postar um vídeo ruim, de qualidade muito ruim, ninguém vai querer assistir. Então, quanto melhor a câmera, a visualização, se vocês fazem pelo celular mesmo, não tem problema nenhum. Mas é bem legal ter uma boa câmera com uma boa resolução, tá? A escolha do local para gravar. Vocês precisam escolher o local. Juliana, posso fazer um canto exclusivo para poder gravar os vídeos? Ser sempre ali? Pode, bem legal. Posso criar coisas inusitadas? Também, mas pensem sempre, se você vai fazer externamente, por algum motivo, pensem na questão do áudio, tá? Se a câmera tem um áudio que suporta. Pensem em tudo isso, tá bom? Para não ficar ruim aí, tá? Conteúdo é fundamental, não adianta eu fazer um vídeo sem um conteúdo específico. Não necessariamente meu vídeo precisa ser falado, eu posso só passar os meus produtos, mas eu tenho que pensar na estratégia desse conteúdo. Por que eu estou mostrando aquilo, tá bom? Para que também, na hora que eu vou fazer, que eu vou subir esse vídeo, eu vou colocar informação, não esqueçam de direcionar os links. Então, automaticamente a pessoa viu o seu vídeo, ela vai clicar no link, ela vai acessar outras redes suas. Então, é muito importante pensar em todo o projeto, em tudo que vai fazer. Não é simplesmente ir lá e postar qualquer besteira no vídeo, tá bom? Tem coisas que dá muito certo a gente fazer na brincadeira, mas tem outras coisas que vai exigir um pouquinho mais de seriedade para que o nosso negócio tenha o sucesso esperado. Eu gosto bastante dessa frase. Oportunidades não surgem, é você que as cria. Então, às vezes, a gente fica pensando que toda hora a oportunidade vai bater na nossa porta. Não necessariamente. A gente precisa criar. E o meio da gente fazer isso é agora, tá? A gente tá aí no meio de uma pandemia, séria ou não, dependendo do que cada um pensa. Muitos de vocês estão em casa nesse momento. Muitos de vocês não pensaram, poxa, eu podia ter me preparado e já tá trabalhando com algumas coisas na internet do que eu faço há muito tempo e eu nem pensei em começar. E agora é o momento. Nunca é tarde, gente. Agora é o momento. Então, assim, aproveitem esse tempo.
pesquisem, estudem, planejem e coloquem em ação, tá bom? Essa é a dica que eu dou aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. A gente, na semana passada, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou... Eu e a Jéssica tá em conjunto trabalhando para que vocês tenham essas informações. A gente tem um vídeo aí de projeto de vida, a gente tem o de finanças, então não deixem de assistir, tá, gente? Tá tudo aí na nossa página da Microcamp. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera!